Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, aqui ao vivo nós estamos. Seja bem-vindo todos vocês. Boa noite pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho? Maravilha! Boa noite, nós vamos falar hoje sobre a questão da ansiedade, também um outro tema pedido para vocês. Nós vamos falar os 5 passos, as 5 etapas do processo da ansiedade, tá bom? Boa noite, Cibele, boa noite, Andréia, boa noite, Elisângela, Luiz Filho, pessoal chegando, boa noite a todos vocês. E quem sofre de ansiedade, já coloca eu aí só para eu saber se tem muita gente com essa questão da ansiedade, porque a gente vai colocar aqui as 5 etapas para vocês. Eu quero ver qual etapa que vocês estão, para vocês identificarem qual é a etapa que vocês se encontram no momento, tá bom? Então, a gente nunca falou dessa questão aqui. Boa noite, Maria do Carmo, boa noite, Elisângela, aluninhos do Saúde Integral, boa noite. Boa noite a todos vocês, Márcia, Maria Almerinda, Elisângela, pessoal de Joinville, Lani, boa noite pessoal, vamos lá então, vou esperar 2 minutinhos para a gente começar, para a gente falar sobre 5 processos, 5 etapas da ansiedade. Eu quero que você identifique qual etapa que você tá, para quê? Para a gente quebrar esse estado, tá bom? Então vamos lá. Muita gente aqui na sala, ao vivo. Obrigada, Lani, o carinho de todos vocês. Edna, vamos lá. Às vezes tem um delay aqui, é normal, tá, gente? E lembrando que se a internet cair, eu retomo. Só para vocês saberem, aqui a gente tá junto, a gente vai passar os 5 processos, as 5 etapas, para vocês identificarem qual etapa vocês estão desse processo, tá bom? Boa noite, Iris. Boa noite, Maria Rosália. Boa noite a todos vocês. Pessoal entrando aqui, firme e forte todos vocês. E a gente vai falar para quem não está sabendo da ansiedade, tá? Sobre a questão da ansiedade. Quem tem ansiedade, já chegando aí, já coloca eu para saber. E a gente vai começar aqui falando do primeiro processo da ansiedade. Qual que é o primeiro passo para você ter ansiedade? Tá? E daí a gente vai falar do segundo, do terceiro, do quarto, do 5, de uma forma didática, que não fique cansado, para você realmente identificar qual é o processo onde você tá, para você quebrar essa etapa e você retomar ali o processo que realmente gera a autocura e gera o processo de liberação dessa ansiedade aí, para você se livrar ao máximo. Boa noite, Nilza, Rejane, boa noite, maravilha. Também estava esperando por essa aula. Thelma falou que ansiedade fica até com quedas no cabelo. Isso tem relação, a gente vai falar para você qual etapa você tá? Em relação à queda de cabelo também, tá bom? Então vamos lá, pessoal, muita gente aqui. Olá, Silvia Petronilho, tudo bem? Vamos lá. O pessoal fala oi pra mim, às vezes passa rápido, tá, gente? A gente não consegue ver aqui todo mundo, eu leio, mas às vezes passa. E agora eu vou me concentrar aqui no tema, mas eu vou interagindo com vocês ao máximo, tá bom? Vamos lá, então. Vamos passar aqui pro primeiro passo, tá? Pra gente entender melhor esse processo da ansiedade, dessa questão que aflige muita gente, tanto homem quanto mulher, crianças com ansiedade. E a gente vai entender o passo a passo, quais que são os processos que têm relação com a ansiedade, para você identificar qual é a fase que você está nesse momento dessa ansiedade, tá? Então, vamos lá aqui. Primeiro processo, tá? Boa noite de Portugal, maravilha, muito bom, Portugal. Flavinha, boa noite. Gente, tá muita gente aqui ao vivo, então vamos começar aqui pra gente falar do que interessa, para vocês realmente já cortarem o mal pela raiz dessa ansiedade que aflige muita gente. E isso gera outros processos que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro fator, primeiro processo da ansiedade tem a questão da antecipação do problema. O que é a antecipação do problema? Surgiu uma dúvida na sua vida, surgiu uma situação de insegurança, surgiu alguma questão
que pegou você de algum jeito e isso gerou o famoso medo. Então, quem tá nesse processo aí de que tá ali na dúvida, será que vai dar certo, né? Que é uma antecipação de um problema, né? Será que vai dar certo no futuro? Então, existe aí o pensamento em relação ao futuro. Este é o primeiro sinalzinho, a primeira fase, que tá tudo bem se parar aí, se só foi um será que pode acontecer, que gera uma ansiedade, que é o medo, a antecipação do que tá por vir no futuro. Tá? Quem tiver nessa fase, coloca estou no processo 1, tá? Ou já passei pelo processo 1, a gente vai explicar mais a fundo aqui para vocês entenderem se vocês estão em processos mais aprofundados aqui, tá bom? Olá, Maria Elizabeth, boa noite, Bruna, boa noite a todos vocês que estão chegando, seja bem-vindo, a gente começou a aula agora, então pode chegar, que vocês não perderam aqui, tá? Lembrando, se vocês também podem compartilhar, porque quando vai na página de vocês, outras pessoas, amigos, podem aproveitar e assistir também essa aula de hoje, tá? Então vocês já compartilham aqui ao vivo para as outras pessoas também aproveitarem e pegarem essa aula. Tá bom? Quem vive insegura, como uma pessoa comentou aqui, está no processo 1. O medo ele surge e vem a antecipação do problema, que é algo que eu vi, detectei que está acontecendo alguma coisa e isso me gerou uma ansiedade, um medo leve. Primeira fase. Segundo processo, gente, segundo processo é a intensidade da ansiedade. O que é a intensidade da ansiedade? Nosso corpo, gente, ele é como uma cebola, então tudo que acontece com você desde a sua vida intrauterina, na sua infância, na sua adolescência, na sua idade adulta, ficam registradas essas memórias, nós chamamos de registros, tudo que acontece com você vai ficar registrado. E esses registros, quando eles estão ali, são positivos, perfeito! Só que existem os registros negativos, aqueles registros que não foram resolvidos 100%. E aí o seu corpo ele vai lá e coloca na gavetinha, guardando aquele registro. E aí quando você revivencia a fase 1, surge o medo, antecipação do problema, gerando insegurança, e você já tem naquela gavetinha alguma lembrança muito parecida que não deu certo ou que gerou um processo de estresse, você já está no processo 2, que é algo que você revivenciou lá atrás e você vai revivenciar de novo, ou seja, a intensidade da sua ansiedade, ela pode ser pequena, se for memórias pequenas que você vivenciou na sua vida, por exemplo, na gestação, na infância, na idade adulta, ou pode ser um processo de uma grande ansiedade, uma intensidade grande, que vai gerar um processo de sintomas físicos, que a gente já vai falar aqui, muito maior. Mas isso tem relação com as memórias antigas, o que você vivenciou no passado, tá? Então, algumas pessoas falam, nossa, mas ansiedade tem a ver com o passado? Tem a ver com o passado também, porque o seu nível, a sua intensidade da ansiedade, ela vai decorrer de fatores vivenciados no seu passado, porque tudo fica registrado no seu corpo e no seu cérebro, tá bom? Aconteceu agora voltou, a conexão aqui quase caiu, travou, gente, mas vou aguardar um pouquinho aqui para vocês retomarem a transmissão. Pronto, gente, tô aqui de volta, a transmissão não caiu, tá? Não falei nada ainda até agora, só lembrando que às vezes se travar por causa da internet a gente retoma aqui, tá bom? Então, muito bom. Tem gente entrando aqui também, seja muito bem-vindo. A gente falou do processo 1 e nós estamos agora no processo 2. Processo 1 é a antecipação do futuro, que gera um medo, e o processo 2 que a gente fala agora é a intensidade da ansiedade que vai gerar por causa de memórias do passado. Então aí tá a novidade, memórias do passado sim podem gerar processos de ansiedade por causa dos acúmulos de vivências negativas que você teve e você não resolveu 100%. Aí você tem o quê? O medo que isso aconteça de novo. Sabe aquela situação que você fala? A frase típica é: eu já passei por isso e eu não quero que o pior aconteça.
Então o seu corpo ele já se prepara para que o pior aconteça. E aí vem aqueles sintomas da ansiedade que a gente vai falar que os sintomas físicos vêm no processo 3. Tá bom? O processo 3 aqui que a gente está falando, o 2, ele ainda está no emocional, ele ainda está na mente. Mas o processo 3, que é mais profundo, ele já vem com o processo dos sintomas físicos. Então, a ansiedade, sim, é algo que se deve tratar, porque quanto mais intenso, vem na questão física, vem no corpo. Tá? Porque a mente, a emoção e o corpo eles estão ligados. Então, quando sobrecarrega, começa a gerar manifestação no corpo. E quais são os sintomas de uma ansiedade? Porque o corpo ele tá tão intenso, a mente e a emoção tá tão intensa de preocupação. Será que vai dar certo aquela situação? Será que vai acontecer de novo? Será que eu vou fracassar de novo? E esses pensamentos, essas preocupações vão gerar o terceiro processo, tá bom? E esse terceiro processo vai gerar os sintomas físicos. E os sintomas físicos vão desde mãos geladas, pés gelados, tá? Insônia, tá? Algumas pessoas podem ter insônia, aumento de apetite ou diminuição de apetite de acordo com a intensidade. Quando a intensidade ela é pequena, ela tende a aumentar o apetite. Quando ela é muito intensa, mas muito intensa, ela tende a reduzir o apetite, tá? Larissa falou que tá no processo 3, Larissa. Então, que já começa com os sintomas físicos. E também tem a questão da taquicardia, tá? Então, acelera o coração. A pressão arterial de algumas pessoas já predispostas pode aumentar, tá? E também a questão aqui dos formigamentos, que algumas pessoas confundem com AVC ou com uma questão de infarto. E isso tem relação com a tensão do corpo e do músculo, a tensão dessa região da paratireoide, que tem correlação com a contração muscular. Então a pessoa ela acha que ela está tendo infarto, que ela está tendo AVC, mas na verdade, exatamente, Thaís, espasmos também, que tem relação com a paratireoide. São sintomas de grande ansiedade, sintomas físicos, que já faz parte do processo 3, tá? Então, primeiro processo, medo do futuro. Segundo processo, para quem chegou agora, intensidade da ansiedade, que vai ser registrado de acordo com memórias que você vivenciou lá na infância, adolescência, gestação e idade adulta. E terceiro processo são os sintomas físicos que a pessoa já tem, tá? Dormência nas mãos, como a Kellyanne tá falando, as mãos às vezes não consegue abrir, a pessoa ela fica com tetania. Tem tetania, para quem não sabe, é aquela mão em contração mesmo, que a pessoa parece que tá tendo um AVC, um derrame cerebral, tá bom? Mas não é isso, é similar porque o processo, o mecanismo no corpo e no cérebro é parecido. Então a pessoa confunde estar doente mais gravemente com esses sintomas da ansiedade. Vamos agora para o nosso quarto princípio aqui, nosso quarto processo, que o quarto processo ele é muito importante, muitas pessoas se encontram nesse processo sem saber, tá? E esse quarto processo ele pode enganar muitas pessoas e passar como tudo bem. O quarto processo, ele é uma característica pior, né? Uma característica mais avançada do processo 3, que é o medo em cadeia. O que é esse medo em cadeia, gente? Esse medo em cadeia é o medo secundário que gera a paralisia. E essa paralisia é em todos os sentidos. É tanto a paralisia emocional quanto a paralisia física. Que eu quero dizer aqui, essa paralisia emocional e paralisia física, a pergunta é a seguinte: quais são as consequências que a fase 3 gera na sua vida? Quais são as consequências que a ansiedade tem gerado na sua vida? Algumas pessoas têm ansiedade a tal ponto de ser tão intenso que começa a ter medos secundários, ou seja, começa a gerar memórias secundárias. Vou dar um exemplo aqui para vocês compreenderem melhor. Comer mais, comer muito, que gera uma obesidade. Falta de concentração, que piora um trabalho, que piora, por exemplo, a pessoa dirigir, a pessoa não consegue dirigir, ela começa a ficar com falta de concentração, de atenção.
uma situação de irritabilidade exacerbada que começa a gerar problemas, por exemplo, familiares, problemas em brigas com o namorado, com o marido. As pessoas estão identificando aqui que eu tô vendo, aqui eu tô lendo alguns processos de emagrecimento, taquicardia. Que bom que vocês estão identificando, eu tô conseguindo passar de uma forma didática aqui para vocês, esses processozinhos fisiológicos aqui para vocês compreenderem. Maravilha, tá? Então, também, por exemplo, problemas no trabalho. A pessoa que tá no processo 4, ela começa a evitar o trabalho, ela não tem vontade de ir para o trabalho. E isso é o medo em cadeia, é o medo secundário que nós chamamos. Nós chamamos isso de conflito secundário, que é você teve uma ansiedade, que tinha uma questão ali com medo de enfrentamento, e o fato dessa ansiedade puxar registros no seu corpo antigos, medos na infância, medos na adolescência, medos na gestação, como bebê. Essas memórias, elas se tornam atuais, esses medos geram memórias físicas, sintomas físicos, e esses sintomas físicos vão gerar a memória secundária ou a ansiedade secundária, que é isso que eu acabei de falar. Você não tem vontade de trabalhar, isso gera uma consequência. Você, por exemplo, perde a sua confiança em você, porque você não tem controle dos seus sintomas físicos. E isso vai gerando você, e quando você dorme com medo e você acorda com medo, tende a virar uma bola de neve. E quando você vai dormir com medo, a chance de você ter pesadelos e acordar com medo é grande, tá? Então, toma cuidado com essa questão de como você vai dormir, porque ao acordar você tende a repetir o processo se você não resolve a questão, tá? Vou repetir aqui para vocês, para quem chegou agora aqui. Quarto processo, quem tá no quarto processo, coloca eu, só para eu identificar se tem muita gente nesse quarto processo que acaba atendo é como se fosse uma sabotagem, mas isso não é proposital. Você que tá nesse processo não faz isso porque você quer, você faz isso por defesa, tá? Então você, por exemplo, foge das situações da sua vida por medo. Então é um medo secundário, é um medo maior que pega todos os âmbitos da vida de vocês. É como se você paralisasse, é como se sua vida começasse a parar de andar por causa de uma ansiedade primária lá atrás, que era uma coisa pequena, e isso se torna algo muito grande e começa a pegar outras áreas da sua vida. Tá? Essa é uma ansiedade mais intensa e uma ansiedade patológica que nós devemos já entrar com um processo ali de liberação mais intensa, tá? Tem pessoal falando aqui, eu que teve, tá? E esse medo, gente, vou falar aqui para vocês, o quarto processo é o processo mais comum, tá? Então, algumas pessoas que não resolveram o primeiro medo, que é o processo 1, acabam entrando nesse ciclo do processo 4, acaba tendo problema, por exemplo, acordar, insônia, falta de confiança, perda de apetite ou apetite demais, começa a ter irritabilidade, briga com pessoas à volta, e isso gera um processo, a pessoa para às vezes de trabalhar, ou não tem um rendimento no trabalho, e aí começa a entrar a questão da autoestima, e isso vira uma bola de neve. A gente não quer que vire a bola de neve. E para não virar a bola de neve, nós temos o quê? Que voltar para a fase 1, que eu já vou falar para vocês aqui, tá? Vou falar aqui da fase 5, que também é a última fase, tá, gente? São 5 processos intensos, e a fase 5 nada mais é do que o fortalecimento do registro emocional da fase 1. Então, quando você passa por todos esses processos que eu falei para você, você fortalece a memória 1. E aí você tem um aumento da ansiedade, tanto do lado emocional quanto do lado físico. E o seu corpo tende a cair, a imunidade, vamos dizer assim. E aí começa a vir outros processos. Dores, por exemplo, oscilação de ansiedade, e aí já vira um estado de desânimo ou depressão, tá? Mas o mais comum são esses dois, dores ou processos, a insônia, que faz parte do processo 3, mas aí começa a vir outros processos, porque o corpo, ele é um só.
né? Nós somos únicos, nós somos uma pessoa que vivencia tudo. E tudo isso acontece por causa de uma memória, um evento. E qual é o processo? Como nós podemos quebrar esse evento? Remédios, pessoal. O pessoal está falando aqui dos medicamentos. Por que às vezes os medicamentos não geram tanto o efeito, né? Não surtam o efeito na maioria dos casos e às vezes retorna? Porque nós temos esses processos, esses 5 processos. E se você não atuar no primeiro processo, que é a causa, você não extingue os outros processos, porque é como se fosse um emaranhado. Existe uma ligação, nada é à toa no seu corpo, tá? Por exemplo, a Tatiana Viegas está falando da endometriose, nada é à toa no seu corpo, tá? Dores musculares, o seu corpo ele começa a perder a vitalidade, porque você estressa o seu sistema simpático-tônico, que nós chamamos, que é esse sistema que gera ansiedade, e você tende sim a aumentar processos e gerar mais e mais processos. Então, qual é a solução? O que nós devemos fazer? A agorafobia, por exemplo, como a Sônia, se eu não me engano, aqui Passar Rápido está nos dizendo, o que nós temos que fazer? Entrar no processo originário, descobrir aquela primeira memória e para tirar aquelas outras memórias antigas que acaba vindo. Fibromialgia é muito comum ter relação com as memórias antigas. As memórias antigas que a gente está dizendo aqui são memórias que você vivenciou, por exemplo, na sua infância. Problemas que você vivenciou de impotência, de situações, e nós falamos aqui de memórias emocionais e não significa memórias psicológicas, não é que você criou na sua mente isso, tá? Isso não é o que a gente está dizendo aqui. São eventos, acontecimentos reais que você teve a percepção como um trauma, como algo que marcou, como algo que gerou uma emoção ruim. Isso gera um registro. E você, por mais que você se esqueça inconsciente, pode ser que lá na frente, eu já encontrei pessoas com 30, 40 anos de idade que tem uma depressão, que teve esses processos por causa de uma memória lá na infância que não foi resolvido. Tá? Então, nós precisamos chegar para a gente resolver esse processo, assim como a psoríase também tem relação com memórias antigas, e já posso dizer que tem a ver com perdas, tá? Não sei quem perguntou, mas não vamos entrar nesse detalhe. Nós vamos falar aqui que nós precisamos entrar na memória da causa, tá? Então, compreendam esses processos e coloquem aqui quais são os processos que vocês mais atuam. Se vocês estão no primeiro processo, no segundo, no terceiro ou no quarto. Obrigada, Carol, obrigada. Que bom. Eu quero saber, para vocês entenderem, sensibilidade ao chorar, por exemplo. Você já sabe que choro tem relação ao terceiro registro, que começa a parte emocional. Mas você pode confundir se você está no quinto processo, porque o quinto processo ele fica bagunçado. Você revivencia um monte de memória, lembrando que o quinto processo quando pega outras áreas da sua vida. Tá? Quinto processo é o maior, que é quando fortalece tanto essas memórias que você vivenciou, aí começa a ter perda de confiança, irritabilidade, e é quando é aquele paciente poliqueixoso que nós falamos, é o paciente que às vezes apresenta pra gente de uma forma que a pessoa ela não tem só ansiedade, ela tem dor, ela tem insônia, ela toma um monte de remédio, ela tem colesterol alto, triglicérides, existe todo esse padrão. Então, tudo isso por causa de um desencadear lá, por exemplo, na infância ou lá atrás. E é isso que nós precisamos tratar, ficar atentos e conscientes para essa questão, tá bom? Então, pessoal, se vocês quiserem aproveitar, se vocês quiserem saber mais, nós vamos ter a Semana da Saúde Integral. Para quem me acompanha já sabe, quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. A gente faz uma vez a cada ano, no evento anual, a gente faz a Semana da Saúde Integral, que a gente passa técnicas para insônias, exercícios e práticas para você aplicar e muito conhecimento também a respeito. Se você quiser, é só acessar minha página, Doutora Roberta Rocco, que você pode colocar. Tá bom? A Solange está falando do abuso de infância, tem um vídeo muito bacana que eu postei essa semana sobre a questão do abuso,
tá? E isso é uma questão, muitas vezes, que pode gerar, sim, processos intensos no corpo, porque também existe a culpabilidade da criança de não poder falar isso. As pessoas que vivenciam essa questão, elas ficam com elas fica guardadinho esse registro. E isso é preciso liberar, você ter realmente a liberação dessas memórias, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Espero que eu tenha conseguido passar aqui para vocês os 5 processos, para vocês identificarem quais são os processos e vocês entenderem, porque a gente tem que entender um pouquinho aí a questão de como funciona o nosso corpo, como nós estamos, aonde que nós estamos, para a gente conseguir realmente resolver, tá? Então, muito obrigada por todos vocês que compartilharam, que estão assistindo. E boa noite para vocês, e quem quiser participa da Semana da Saúde Integral, que é um evento gratuito para vocês, tá? Um grande abraço, pessoal, fica com Deus. Tchau, tchau!